Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, aqui estamos para mais um vídeo falando sobre as passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Não esqueçam, inscrevam-se no canal Conversando com Lúcia sobre a espiritualidade, deem lá seu joinha, compartilhem, para que possamos continuar com esse trabalho, levando assim a palavra de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre os infortúnios ocultos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 4. Abstente de falar disto a quem quer que seja. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no versículo 4. Todos os seres são de essência divina, porque procedentes do psiquismo criador, que estabelece assim o processo de evolução mediante as experiências infinitas de nosso progresso incessante. Como consequência, torna-se imperiosa a necessidade de cada qual desenvolver os sentimentos que se aprimoram, superando assim os atavismos que remanescem das experiências anteriores, ainda predominantes em nossa natureza. O empreendimento é desafiador, portanto, rico de oportunidades iluminativas e engrandecedoras. Fadado a alcançar a plenitude, todo o empenho se desdobra, desde a conjuntura mineral até a angelitude, que alcançará o esforço cada vez menos penoso, porque da canga, ao ser extraída a gema, se torna mais fácil facultar-lhe o brilho, passando pelos reinos mineral, vegetal, animal, hominal e aí a angelitude, onde todos um dia nós voltaremos ao nosso Pai. Das penosas conjunturas do começo até os momentos de sublimação, etapas que se sucedem ricas de possibilidades que, aproveitadas, apressam o desabrochar dos valores adormecidos, encarregados de ampliar-se no rumo das estrelas. A visão da psicologia profunda em torno do ser humano é enriquecida de esperança em favor do seu engrandecimento ético, assim como do seu crescimento intelectual, facultando as duas asas para compor a sabedoria em que se converterá alçando voos pelo cosmo, superados limites e fronteiras físicas. Para esse logro, o trabalho é árduo e edificante, porque à medida que se libera de cada impositivo, torna-se mais factível vencer o próximo, ensejando-se assim mais amplos recursos de iluminação anterior. O ego em predomínio lentamente cede esforço ao self, que se encarrega de conduzir os pensamentos, ideais e esperanças necessárias para alcançar a meta a que está destinado. Jesus, neste contexto, cede lugar ao Jesus homem, mergulhado na turbamulta e entre os caprichos da mole humana, mantendo-se em neutralidade total, não obstante, tomado de uma profunda compaixão por aqueles que o não entendiam e se engalfinhavam nas lutas ridículas das disputas transitórias pela conquista de migalhas, ouropéis, metais das entranhas da terra que passaram a adquirir um valor relativo. Aquele Jesus das teologias igrejistas, embora compadecido
das multidões parecia distante dos seus sentimentos, procurando a sua comunhão com Deus, longe dos tormentos das massas, que se apresentavam necessitados desse processo depurador. Colocado como redentor, liberador de culpas, também estava isento de qualquer tentação, de qualquer condição de humanidade, inalcançável pelos fenômenos do mundo, portanto, de certo modo, também impossível de ser imitado, acompanhado, inacessível. Na proposta da psicologia profunda que humaniza o vencedor de si mesmo, que triunfou sobre as conjecturas em que se encontrava, graças aos valores conquistados, tornava-se companheiro de infortúnio, por conhecer a sua origem e as contingências perigosas para o processo de evolução, ao mesmo tempo oferecendo recurso terapêutico para as mazelas morais e espirituais daqueles que as padeciam. Estava com os infelizes, mesclava-se com eles, mas não se tornavam deles, porque a gema preciosa, mesmo no pântano, quando o sol a alcança, mantém o seu brilho. Jesus é o diamante que se tornou estelar, mantendo o brilho interior, sem permitir se ofuscar as débeis claridades individuais. No entanto, clareando as consequências e amando-as. Todo o seu é um mistério de esperança e de amor, de compaixão e de auxílio, movimentado assim pela ação do bem, o único recurso para minimizar ou anular as ocorrências dos infortúnios ocultos. Conhecendo cada pessoa que dele se acercava, graças à capacidade de penetrar o insondável do coração e da mente, sem humilhar ou jactar-se, conseguia oferecer combustível de amor para a transformação interior que se deveria operar. E quando essa não ocorria, a si mesmo estimulava o seu prosseguimento, pois que um dia seria alcançado. A sua divindade estava na essência interior dele, mesmo assim como se encontra em todos nós, mas sobretudo na forma de viver a mensagem que expressa o amor inefável de Deus pelas suas criaturas. Fossem conforme se apresentassem as calamidades físicas, morais, políticas, econômicas, os infortúnios de qualquer expressão, ele se utilizava da caridade, da misericórdia, estendendo a angústia e a aflição, procurando remediar quando não devesse eliminá-la, porque da mesma maneira poderiam resultar abençoados frutos para o porvir de cada qual. Quantos desastres ocultos, quantos desalinhos que não chegavam a ser conhecidos, porém foram identificados pela sua superior qualidade espiritual. Silenciosa ou verbalmente, contribuía para que tudo se resolvesse sem impedir que o paciente ou a vítima oferecesse a sua contribuição de esforço, sacrifício, a fim de crescer e aprender a construir o bem em si mesmo, sem permitir-se elogios, gratidões ou até aplausos, para sempre os desconsiderou. Abstém-se de falar disto a quem quer que seja, são as suas palavras
Impôs, assim, ao rancianismo recém-curado para evitar as louvaminhas e exaltações das multidões frívolas e interesseiras. Mas aduziu: vai, mostra-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. Não se opunha às prescrições, embora não lhes desse importância. No entanto, não criava embaraços ao comportamento da humana justiça, nem da sociedade de então, farisaica e formalista. Arrancando as pústulas em decomposição orgânica por intermédio da renovação celular, propunha a profunda mudança da atitude moral e moral do paciente, para que os campos vibratórios, modeladores de forma, mantivessem um ritmo de equilíbrio para a preservação da harmonia dos órgãos. Igualmente induzia ao respeito pelo que estava estabelecido, de modo que educasse o indivíduo para viver dignamente no grupamento social em que ele se encontrava. O seu lado humano exigia que a comunidade vivesse em equilíbrio emocional, vinculada aos seus estatutos legais. A caridade não arrosta consequências de insubordinação, do desrespeito, da agressão ao status quo. Antes, ilumina-o, contribui para a sua renovação incessante, por ser semelhante à luz que dilui trevas, sem alarde nem violência. A ausência de ostentação em todo o seu ministério é a demonstração da sua humildade e da sua humanidade. Direcionado por Deus, todos os feitos, todos os resultados felizes dos empreendimentos por ele realizados. Ninguém se pode excusar de atender aos infortúnios ocultos, conforme ele o fez. Quem é falto de um sentimento de compaixão ou de misericórdia em relação a outrem, que foi colhido pelos vendavais da amargura, da desesperação, ou tombou nas malhas da loucura, do abandono, da solidão? Ante o dia e a noite, ricos de promessas e realizações, quem se pode considerar humano, que é órfão de ar, de luz, de esperança, de bondade, em um mundo rico de beleza e de oportunidades enriquecedoras? Os infortúnios ocultos encontram-se em torno em todos os seres humanos, sem qualquer exceção. Dissimulados, escondidos, ignorados, eles são as presenças, apelos da vida para o crescimento interior, ao esforço para alcançar os patamares da paz e da alegria perfeita. Sem o seu concurso, todos se contentariam com as paisagens menos belas da névoa carnal, não aspirando à ascensão nem imortalidade. A humanidade de Jesus está muito bem delineada na parábola do bom samaritano, exemplo máximo de solidariedade, de elevação de sentimentos, de caridade, como ele próprio o fazia, como ele próprio nos ensinou, como ele próprio exemplificou. Por isso, não é importante alguém apenas confessar-se crente em Jesus ou não, mas imitá-lo, em razão do que ele inspira
do sentido e significado da sua existência na Terra e da sua passagem entre as criaturas, quando do seu apostolado de amor exarados nos seus feitos e nos seus não feitos. Nesse contexto, Jesus deixa de ser o símbolo Jesus, distante, irreal e complacente, para tornar-se o dinâmico Jesus homem. De todos os momentos, do caminho dos homens, instruindo-os, renovando-os, soerguendo-os e aguardando-os pacientemente. O homem moderno, ele necessita ouvir Jesus com os olhos, sentir os exemplos que resumam da sua história e que estão ressuscitados nos seus seguidores, que procuram fazer conforme ele realizava na direção do alvo essencial, que é a libertação das paixões constritoras, que remanescem no egoísmo da natureza animal, transformando-se em realidade espiritual. Portanto, companheiros queridos, vamos tratar de cuidar da nossa mudança interior, da nossa tão falada reforma íntima, para que possamos corrigir os nossos erros e nos tornarmos seres mais perfeitos, mais amorosos, mais pacientes, menos egoístas, menos orgulhosos. Fiquem na paz, fiquem na luz. Beijos em seus corações e até o próximo vídeo.